Bom dia. Ontem eu tive uma conversa muito bonita e muito interessante com um leitor do Mergulho, o Mergulho. E uma coisa que algumas pessoas falam aqui e ali é que eles percebem um tom do espiritismo no Mergulho. Porque o Mergulho fala de uma alma que está adentrando o grande vaso, que eu chamo que é, né, essa área reprodutora da mulher. E nesse processo, essa alma vai nos contando a sua experiência. É uma alma bem filosófica, bem conversadeira e muito pensante, muito reflexiva. Eu nunca vi um relato desse ponto de vista, ou seja, da gravidez do ponto de vista que não é da mãe, é do bebê, e o bebê como um ser adulto, um ser, uma alma, né? Porque quando a gente entra no corpo, quem está criança é o ego, né? É o ego que ainda está se formando, né? Isso tudo que nós vamos aprendendo é o ego que está bobinho, pequenininho. A alma, ela nunca fica nessa situação. E essa pessoa falou algumas vezes do espiritismo e eu percebi que as ligações que ele estava fazendo vinham vestidas do tom do espiritismo. Eu já fui espírita há muitos anos atrás, então eu conheço a doutrina. E eu já percebi que quando as pessoas falam, às vezes fazem a ligação com o espiritismo, eu concordo, mas parcialmente, porque o tema parece o mesmo, e o tema, esse tema existe na física quântica também, pode-se olhar a mesma coisa do ponto de vista da física quântica. Porém, o livro todo, ele tem uma tonalidade que fala sobre a escolha. O poder da gente escolher, que a escolha é nossa. Inclusive tem até uma palavrinha que eu inventei, como sempre, eu inventando, já percebi que os meus livros sempre têm alguma expressão, porque como autora eu preciso lançar mão de tudo o que eu posso dentro da linguagem para melhor descrever, narrar o que eu preciso narrar. E eu notei na pessoa um entendimento do livro, né, mas com essa percepção do espiritismo, que é ainda uma de que, por exemplo, o personagem tem medo de encarnar e sofrer, tá com medo de fazer o mergulho. E ele fala assim, de um ponto de vista como se a gente não pudesse escapar disso, né, até ele chegou a dizer assim, a vida na Terra como um lugar de expiação, né? E o personagem não acha isso. Tem uma diferença entre ver o sofrimento como algo que está sendo imposto de fora e ver o que acontece na vida para a gente como experiência. E aqui a mensagem que eu quero deixar é justamente de ter cuidado com as religiões. Vou tentar aqui o máximo, né, prestar respeito às crenças das pessoas, mas em toda a área energética, inclusive nas canalizações, né, os anjos, né, todos eles concordam que uma das grandes coisas que colocam a perder bastante na experiência no planeta Terra foram as religiões, né? Elas foram usadas para manipular as pessoas, para apertá-las. Talvez elas tenham servido por um tempo, quando os seres humanos não conseguiam se expandir e ter o próprio direcionamento, quando eles não conseguiam ter a experiência mística, que é o quê? Que é a experiência,
O místico é aquele que vai direto à fonte, sem intermediários. A experiência do mergulho é essa. É uma experiência mística. O fato que se fala da escolha, justamente embasa isso, que eu tenho que ter coragem, algumas ferramentas, ou ir atrás das ferramentas para poder ir direto na fonte e sustentar e aguentar aquela fonte e tirar as minhas próprias conclusões. Muitas vezes a religião age como intermediária, nos dando as conclusões, e nós perdemos a experiência direta. Eu venho de uma formação de vanguarda, uma formação de um tipo de Gestalt chamado Gestalt Viva, uma Gestalt muito pouco conhecida. A Gestalt Viva, o nome já diz, ela é vivencial, ela é no corpo. A minha praia é a praia do experimento, é por isso que eu sou artista. O artista, em sua melhor forma, ou o verdadeiro artista, ele experimenta. Ele não tem medo de experimentar. E se ele tiver, que também vai com medo mesmo, o impulso é maior. Então, na realidade, sempre existe o medo, sempre existe a opção de se paralisar no medo, mas até onde eu compreendi nos meus estudos, nas minhas pesquisas, no meu crescimento, sem o experimento, a gente não consegue ter a experiência direta e experimentar em primeira mão, diretamente, como místico, o que a vida, as coisas, as sensações, as percepções, sentir. Então, foi bem interessante isso, essa conversa, né, que as pessoas às vezes falam, é um livro que parece espírita, porque a gente acha que só o espiritismo fala da experiência energética. E assim, quando eu estava escrevendo esse livro, eu não pensei nem 0,5% no espiritismo. Porque toda a minha experiência com as coisas energéticas, com as outras dimensões, com a experiência da alma, com a experiência do corpo, com a experiência do ego, com a experiência psicológica, a experiência psíquica, a experiência corpórea, toda ela, a meu ver, é a experiência da natureza, é a experiência natural, é a experiência do cosmos, do galáctico, do que acontece em todos os lugares. Para mim, a outra dimensão não é uma experiência religiosa, é uma experiência espiritual, no sentido de que ela é interna, é profunda. Então, a física quântica, do momento, ela está super avançando nessa direção. Existem muitos cientistas já bem espiritualizados. E, de novo, vamos ver se a gente consegue limpar, quando se fala essa palavra espiritualizado, esquecer a ideia dos rituais e ritos religiosos. A experiência espiritual é a experiência psicológica, a experiência psíquica, a experiência do que está acontecendo dentro da gente. A experiência espiritual é a experiência Clarice Lispector, né? E de tantos poetas. Então, o espiritismo, quando se diz isso, é um mundo de expiação, isso é um viés, isso é uma maneira, apenas uma maneira, né, de ver e achar que essa experiência está sendo imposta para mim porque eu estou pagando algumas coisas. A minha, e eu vou ser bem sincera aqui, eu posso falar disso porque é a minha experiência, né? Então, a minha experiência com o espiritismo, eu deixei o espiritismo há muitos anos atrás, acho que foi 1 ano, 2 anos só que eu fiquei, valeu adentrar em algumas coisas ali, descobrir algumas coisas, mas assim que eu fui para os Estados Unidos, não tinha espiritismo lá, e ainda bem, porque eu fui partir para esse lado mais místico mesmo, da buscadora, que é a minha praia, né? Eu busco, eu não quero intermediários, eu quero experiência direta com a fonte. E o espiritismo, para mim, eu senti que ele tinha a própria sensação ainda de aprisionamento, porque não empodera. As religiões não empoderam as pessoas. Elas tendem a confortar. Não tem nada errado com confortar. Todos precisam de conforto. E a humanidade precisou de muito conforto por muito tempo. Mas o conforto funciona até certo ponto. Depois nós precisamos nos empoderar.
E o que é empoderar, né? Responsabilizar, autorresponsabilização. A autorresponsabilização é um dos pilares mais firmes da formação que eu fiz como terapeuta da Gestalt Viva. E a autorresponsabilização, lembremos Sartre, que falou que a liberdade vem com responsabilidade e a responsabilidade traz liberdade. Porque no momento que eu me reaproprio da minha experiência e eu sei que eu estou escolhendo, não como vítima, mas como peça atuante, ator no meu palco maravilhoso de vida, eu me autorresponsabilizo. E aí sim, autorresponsabilizada, eu posso ver, eu posso me libertar. Então, a experiência do mergulho foi bem interessante isso, porque várias vezes na conversa eu explicava e ele deu a entender, ele voltava para aquela ideia. Isso não é um julgamento, isso é uma troca aqui, né, para a gente desbastar. Isso não é culpa das pessoas, né, é culpa de uma cultura que tirou esse poder da gente, esse poder de conectar diretamente com o divino. E o divino não está só lá, não. O divino está aqui, ó, nesse corpo aqui, ó. De conectar diretamente com a inteligência que esse corpo sente o tempo todo. Milhares de mensagens e sabedorias que estão presentes o tempo todo. Então, em determinado momento do livro, fala-se do ritual da escolha, fala-se muito da escolha. O personagem está sempre digerindo, reflexionando, meditando sobre aquilo que está acontecendo, que ele está escolhendo, ele não é obrigado, né? Existem regras, claro, até o exemplo que eu disse, porque a gente se confunde o fato que existem limites na experiência, que o mundo faz limites de lá, que esse corpo tem limites, a gente dá a impressão que alguém está fazendo força de fora. Mas não, essas são as regras da natureza. O natural, ele tem uma forma de funcionar e até esses limites são muito flexíveis. Sabe direito disso o artista, que aprende a regra e depois a quebra. Toda regra, ela é flexível, ela vai se amoldando e ela vai dançando de acordo com o ser que vai ali experimentando com ela. Né? Então essa palavra experimentar, eu quero deixar ela bem forte aqui, porque experimentar é uma dança e que a gente é um desconhecido que a gente não sabe onde vai dar, mas ele sempre dá em alguma coisa muito interessante, porque essa é a natureza do experimento, porque ela tem a ver com a imaginação, porque ela tem a ver com a criação. Então no livro, quando ele fala da escolha, e eu ia dar o exemplo, né, que imagine você vai fazer um mestrado na universidade. Então, quando você chega lá, existem algumas regras, existe uma estrutura já, um currículo tal que você vai estudar. Você não chega lá e começa sempre do zero toda vez e fala, não, me dê isso, eu vou... Né? Não, tem uma estrutura. Porém, você não é obrigado a ir fazer o mestrado, tampouco. Quem escolheu ir foi você. E ali dentro mesmo, cada um vai lidar com aquelas regras de uma forma. Cada um vai fazer uma coisa com aquele processo. Né? Cada um vai lidar de um jeito com o seu supervisor, cada um vai lidar de um jeito com sua forma de pesquisar, com a criação, com os insights que vão vir. Cada experiência é única e ela é única porque nós escolhemos. Não é ruim escolher. Escolher é o direito nosso de nascença, que é o direito da liberdade. Então, eu queria deixar essa diferença. Cuidado com as religiões e cuidado com tudo o que tira o nosso poder ao dizer que é assim ou assado. Quando a gente fala e dá um aconselhamento, a gente aponta o dedo para uma direção. Cabe a pessoa ir naquela direção e ver se é daquela forma mesmo. Então, eu quero deixar isso muito forte aqui, como um ponto de reflexão. De que até teve um momento bem interessante que a pessoa falou, nossa, aconteceu uma coisa bem séria comigo e eu saí vivo, ileso, eu senti que eu fui poupado. Essa ideia de que é alguém, sempre alguém nos salvando, nos poupando, nos dando uma nova oportunidade,
E se a gente falar que nós nos salvamos, nós nos damos uma nova oportunidade, nós agimos na hora certa, nós dizemos a coisa certa, nós pulamos para fora do caminho na hora certa, quando o tornado está passando, que a gente tem inteligências, que a gente tem percepções, que o corpo sabe nos salvar. É isso que eu quero deixar aqui. Então, o mergulho, curioso, é que essa pessoa, eu percebi que ela ficou atraída por esse livro, ela leu esse livro porque eu sei que ela está muito próximo de um renascimento, né, de um mergulho, que é o que o mergulho escolhido, o nascimento escolhido, né? Somos nós que dizemos sim, agora eu nasço. Então, o mergulho tem essa experiência, né, de tomar as rédeas na mão, com vulnerabilidade, com medo, com dúvidas, com reflexões, com coragem, com humor, com misticismo, com confiança no místico, nas luzes, na experiência. E ele fala muito dessa, que essa é uma experiência divertida, que essa é uma experiência de criação. A maior arte é a arte da vida, né? Então esse percurso é lindo, né, dessa alma. A gente vai com ela acompanhando todas as coisas que ela vai encontrando pelo caminho, todas as dúvidas, e como ela vai e vai e vai. É um livro mágico, precioso no sentido de que fala de uma experiência muito importante, em que todos nós estávamos lá. O nosso nascimento e tudo que aconteceu antes, naquele período antes, onde nós fomos gestados. Eu quero deixar isso bem forte também aqui. Nós estávamos lá. Não foi alguém que nos gestou. Nós nos gestamos. Alguém sustentou o campo energético e o campo físico ali. Nos deu um vaso, um grande vaso. Mas fomos nós que decidimos entrar nesse experimento. E a gente fez cada parte da gente. Era a gente. Não era um Deus ou um anjo. Os anjos são maravilhosos, os deuses são maravilhosos, eles nos ajudam, mas eles não interferem. O livre-arbítrio é nosso. E é curioso porque o Espiritismo fala do livre-arbítrio, né? E, no entanto, ele tem na fala, claro, é feito por humanos, e os humanos ainda estão lavados naquela ideia de que somos desse tamanho, em que os deuses são enormes lá. Nós somos desse tamanho, e nós somos os deuses lá também. Esse é o paradoxo da vida. Nós somos tudo. Então, essa ideia é ele que decide, é ele que está escolhendo o tempo todo, e ao mesmo tempo é enorme, é luminoso, é maior do que eu. Como é que eu vou fazer isso? Essa experiência. Eu escolho, eu posso, eu tenho um poder, e ao mesmo tempo é enorme. Era essa mensagem que eu queria deixar com vocês hoje. Bom dia. Um beijo.